Improvisador, BPM médio, flow cadenciado. Move na área. Quarta chegou, cê já sabe, né? Consultor, não dorme, estuda. Quarta é dia de virar o jogo. Live insana, sem protocolo. Consultor raiz, pega o combo. DRC, clean, corre, sapão no ombro. S4 tá na mira, bota no radar. Extensão do Fiori, bora entregar. Vem de SD, vem de MM. Funcional esperto, já tá no esquema. Oi, conectou com a tua tropa. Chat pipocando, ninguém dá volta. No chat tem dúvida, tem solução. Quartas funcionais, revolução. Toda quarta é ritual, evidente é funcional. Vem com a move no canal, consultor profissional. Todas funcionais, revolução. Quarta é no refrão, coração da operação. Consultor, evolução. Júlio no jogo, Bia tá vindo. Safia falou, nós tamo ouvindo. Quer saber se pega ou é só marketing? A gente testa e mostra no breve. Inside track, reforma no ar. Nota por nota, vamos analisar. Quem tá na frente não dorme no ponto. Move na tela, conteúdo pronto. Eu sou buzz, é o toque. Treinamento igual soco de boxe. Da base ao topo, sem atalho. Pra virar lenda tem que suar no trabalho. Toda quarta é ritual, evidente é funcional. Vem com a move no canal, consultor profissional. Nossa app não pare nem a gente. Quarta funcional, conteúdo quente. Salve, 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 lindos! Como é que vocês estão na quarta? Mais uma quarta funcional hoje. E hoje vamos falar daquele assunto maravilhoso que é, claro, reforma tributária. Vou falar um pouco sobre o que está acontecendo no mercado, quais são as novidades, digamos, desse assunto, o que a gente está vendo por aí, o que está acontecendo nas consultorias. Então hoje é para atualizar todo mundo quanto às últimas informações de reforma e também para a gente já ficar atento ao que pode acontecer, o que está acontecendo. E meu Deus, é um absurdo, mas está pegando fogo. Está pegando fogo. Então eu vou pedir para você já deixar no chat de onde você está falando, de qual cidade, qual o seu módulo. Se você é SD e MM, hoje a live é praticamente para vocês. Se você é SD, talvez ainda mais. A gente vai falar um pouco sobre tudo que está acontecendo, tá bom? Tudo. E aqui, primeiro, aos recadinhos. Eu vou fazer dessa live um pouco mais curta que o normal. Então, primeiro aos recadinhos. Para quem não me conhece, agora eu sou o João Seco de 33 anos. Fiz aniversário. Mas continuo no melhor módulo do mundo, arquiteto de soluções em SD. Pai de uma menininha, moro em São Paulo, capital. Ricardo, quartas funcionais, todas as quartas do ano. Todas. E um ponto para vocês agora hoje assistindo, eu não estou aqui ao vivo. Não estou aqui, digamos, fazendo isso ao vivo. Eu estou gravando hoje no momento anterior. Por quê? Porque hoje estou na linda cidade de Alexânia, Goiás, no evento chamado CIO Cerrado. Então, se você também está participando, conhece alguém que está participando, amanhã estarei nos stands ali para recebê-los, tá bom? E na sexta-feira às 9 da manhã eu vou palestrar sobre reforma tributária. Então, se você está nesse evento, ou melhor dizendo, né? Está nesse evento, conhece alguém que está nesse evento, venha conversar comigo, eu estarei no stand da Numen. Tivemos na semana passada a live com o Requião sobre Cloud ERP e rendeu memes, né? Foi muito boa. Então a gente já falou sobre Cloud ERP aqui, foi muito legal. E eu tô agora já estudando para certificação sobre Cloud ERP. Vai ser muito massa. Tô gostando bastante e é um novo paradigma que a gente tem que conhecer como consultor, né? Não dá para parar de afiar o nosso machado. Tem que sempre estar afiando esse machado maravilhoso. Próxima quarta nós teremos live, como sempre, eu estarei de volta em São Paulo, então farei ao vivo, tenho certeza, tá bom?
Lançamos o podcast com a Andrea. A Andrea é a sócia, uma das sócias da Numen. Então ela falou comigo sobre como é esse lance de tocar projeto, como é esse lance de consultoria e como é até ter uma consultoria e trabalhar na Numen. Foi muito legal mesmo. Olha, foi muito legal que a gente falou de assuntos do coração também, não foi só sobre trampo, sabe? Não foi só sobre trabalho, foi muito bom. Assistam, também estará disponível no Spotify, ou está, melhor dizendo, estou falando num ponto no futuro, está disponível no Spotify. Tivemos também um encontro, um meetup na terça passada na Bosch, junto com o Sávio Marques da SAP, foi muito bacana, muito incrível, muito legal mesmo. Cara, foi muito top. Próximo CITES, teremos CIT Ribeirão Preto. Não, teremos CIT Rio Grande do Sul, estarei dia 27 de setembro. Depois CIT Ribeirão Preto, 18/10, tá? Foi mudada a data, 18/10. Talvez eu esteja. Eu tô planejando tirar os sisos do dia 2/10. Talvez eu esteja, vamos ver como é que tá de recuperação. Se eu estiver, palestrarei junto com a Tamiris, talvez, sobre reforma tributária. Vamos ver. Beleza? E finalmente, postamos conteúdos também no nosso Instagram, no Instagram da Move, e também bastante coisa está indo pro meu LinkedIn, então não perca nenhum conteúdo, nos siga lá. E também você que é amigo de um funcional, mande essa live para ele. A gente vai falar sobre reforma aqui no geral, será uma live um pouco mais curta para vocês conseguirem curtir aí tudo que tem para saber sobre reforma. Bora? Então bora de conteúdo. Bora. Primeiro, vamos falar um pouco sobre datas. Por que a gente precisa falar sobre datas? Porque a gente está hoje no dia 3 de setembro. Vocês estão, eu estou no dia 1º. Vocês estão no dia 3 de setembro, às 8 da noite. Pessoal, dia 6/10, as tags da reforma serão obrigatórias em homologação. Dia 6/10, elas são opcionais em produção. Ou seja, em homologação, se eu emitir uma nota sem as tags da reforma, eu tenho rejeição, seja do que ela for. Então, se for qualquer outro projeto da empresa, que a empresa comprou uma outra filial, comprou um armazém, comprou sei lá o que, tá testando, acabou os testes, tá bom? A Cefaz vai simplesmente falar que não funciona porque tá sem as tags da reforma. Dia 6/10 é opcional em PRD, ou seja, eu posso emitir os dois tipos de XML. E o ruim é que eu posso também receber os dois tipos. Eu posso receber, talvez, de um fornecedor maluco, as tags de IBS e CBS. Dia 1º de janeiro de 2026 é obrigatório por lei que eu mande as novas tags, então eu tenho que colocar IBS e CBS. Mesmo assim, na Cefaz vai começar a ser obrigatório sistemicamente a partir de 5 de janeiro. Então isso, pessoal, é o que a gente tem hoje. Por que eu tô falando dessa maneira? Porque a gente acendeu esse radar. Nossa primeira live foi 17 de janeiro, junto com 22 de janeiro, na verdade, junto com o Vini. A gente tá falando disso há muito tempo. Deu tempo suficiente, na minha opinião, das empresas entrarem com isso, com esse tema. Mas agora, não tô falando que não dá mais tempo, mas tá muito difícil. Hoje o mercado, pessoal, eu estimo que pelo menos 50% das empresas ainda não começou a fazer nada. Minha estimativa, tá bom? Não contratou consultoria, não sabe o que vai fazer, nunca viu uma live da Move, tô brincando. Talvez tenha visto, mas não viu um webinar da SAP, não viu as publicações, não participou do Workzone. E sabe o que está acontecendo hoje no mercado? Grande parte das consultorias já não tem mais braço. Então, se você chegar para a consultoria A, consultoria B e falar eu quero um projeto de reforma, não tem mais SDMM. A gente falou que isso ia acontecer, cara. A gente falou bastante que isso ia acontecer. A gente fazia até, eu fiz uma brincadeira de você vai comprar banana no mercado, daí isso agora só tem banana ruim. O ponto é que hoje agora tá faltando banana na feira. Não tem mais o suficiente. O que acontece então? As consultorias vão parar de pegar proposta. Não vão mandar mais proposta para isso, cara. É isso que está acontecendo. Eu tô fazendo um alerta para vocês 3 de setembro. Estamos há 3 meses, praticamente. Setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses, praticamente, do começo da obrigatoriedade. Tem consultorias, e eu já falei com mais de 5 consultorias que não tem mais recurso. Ou seja, estamos no... E outra, né? Todas as consultorias brigam praticamente pelo mesmo recurso. Então, estamos num limbo de recurso SDI e MM, principalmente, que não existe mais. E os que existem são muito... Eu vou colocar muito abaixo do que a gente precisa num projeto como esse. Então, é isso que está acontecendo. Então, se vocês estão me ouvindo isso numa quarta-feira à noite maravilhosa,
e não começaram a reforma, comecem o quanto antes. Talvez seja com o time interno. E aí talvez eu vou montar alguma coisa na Move pra gente ensinar a fazer com o time interno, sem que vocês precisem contratar a consultoria, porque não vai dar mais tempo, tá bom? Hoje nós já temos cursos de... Eu vou colocar todas as lives de reforma estão no nosso canal. Mesmo assim, a gente pode fazer um bootcamp, uma imersão para falar sobre reforma. Essa live vai servir muito para isso. E também temos curso de DRC, NFA, Outbound e Inbound. Se for para formar seu time, nós estamos à disposição. A gente só não presta consultoria, tá bom? Não prestamos esse papel. Quais são os desafios da reforma para o ano que vem? Só fazer uma recapitulação para a gente entrar em definição de CST e Class Trib, como vai ser em SD, como eu sugiro que seja e como está a solução. GRC e NFE. E até falando de inbound aqui, porque é um ponto bastante crítico que a gente ainda não falou. Eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal da SAP sobre isso. GRC e NFE. Outbound, não há solução. Ou seja, a partir de outubro, no Outbound, 6 de outubro, as tags não vão ser enviadas e vocês não vão conseguir mais aprovar nota com GRC Outbound em homologação. Se você não sabia disso, é um chá revelação hoje. Parabéns, é um menino ou é uma menina. Não dá mais para aprovar nota a partir do dia 6/10. Um outro ponto interessante mas Seco, eu acho que dá. Só se você abrir o standard. Tanto do lado do GRC, quanto do lado do S4, ou do SC. A gente já viu o código, para quem não viu a última live, eu acredito que está disponível no YouTube, que foi sobre a atualização de SAP Notes, e a gente falou exatamente sobre isso. Abrimos o ponto de chamada e não está para o GRC. Já está mais do que claro qual o posicionamento da SAP sobre isso. Sobre inbound, é um pouco diferente. A gente entende o seguinte: GRC inbound receberá a nota e colocará ela no monitor fiscal e logístico. A única coisa que vai acontecer é que ela não vai validar nada de IBS, CBS, nem das novas tags. Ela vai ser simplesmente, ela vai ter a capacidade de ignorar todas as tags novas e entender o XML como se fosse um XML antigo, tá bom? Já conversei muito sobre isso com a própria SAP, exaustivamente, e é isso que irá acontecer. Mas eu quero validar as novas tags. Não tem como. Mas eu quero conferir se meu pedido tá ok comparado com o XML. Não tem como, tá bom? Para todas essas existem outras soluções. Uma delas é o DRC Inbound. Essa sim, com notas aplicadas, começa a validar com o IVA que você precisa. Se você tem DRC, mas não tem as notas aplicadas, não tem problema. Ele tem o mesmo comportamento do GRC, só deixando a nota entrar. O ponto principal era o seguinte: o GRC Inbound, se você não aplicasse nada, você não teria como colocar esse XML para dentro. Por quê? Porque o GRC Inbound ele tem um mapa do XML como ele deveria ser. Se ele não atualiza, ele acha que aquele XML está com erro, tá bom? Então, notas de GRC, atualizar esse proxy será necessária, tá bom? Será necessário. Bora. Questão do suporte package. Pessoal, a gente pregou isso desde 22 de janeiro, mas não dá mais tempo. E tem empresas que estão tendo problemas na atualização do suporte package sem precisar. A gente teve relatos de empresas que foram subir o suporte package e daí não deu certo, deu um erro no suporte package. Era só ter aplicado as notas sem subir. Então não dá para arriscar mais. A não ser que você tenha muita bala na agulha, acho que vai ser de boa, não subiria mais. Aplicação de notas em ambientes defasados. Eu já vi, né, pela experiência, acompanhei alguns projetos, eu já vi a aplicação de notas até em ambientes SP01, SP2, SP3. É totalmente possível, dá muito mais trabalho, mas é aquele trabalho que precisa ser feito, não tem jeito. E mesmo se subisse muito o ambiente para SP, não ia ter muito jeito, as notas são novas, ia ter que aplicar. Então é possível, mas tudo rola estudo, tá? Subir Support Package não dá mais tempo, bicho. E também a concorrência com outros projetos, a gente tá falando de... Precisa de ambiente bolha? Eu respondi essa pergunta na Azug, em um dos fóruns. Inclusive, eu agradeço muito ao Mauro por me dar esse tipo de abertura às vezes. Precisa de ambiente bolha? Pessoal, o ambiente bolha, ele causa uma complexidade a mais. A não ser que você tenha outros projetos ao mesmo tempo acontecendo, eu iria, ainda mais nessa urgência, eu iria sem ambiente bolha. Deve cair produção direto. Mas eu quero ambiente bolha porque é mais seguro. É mais seguro se você tem outros projetos. Se você não tem, é só um trabalho a mais que você vai ter. Tá bom? Então, fique atento. O que já saiu que falta ser do lado SAP? O que já saiu? Galera, eu vi essa semana, infelizmente, alguém comentando, eu não comecei a ver ainda, porque a solução da SAP ainda está muito incipiente. Eles não têm toda a solução. Amigo, por favor,
Nossa, ai, ai. Essa pessoa que tá esperando a solução completa da SAP, ela tá esperando, na verdade, não dar mais tempo. É isso que tá acontecendo. Eu não falei isso pra ela, claro. Mas ela tá esperando não dar mais tempo. Eu dei esse recado. SD já saiu 95% da solução. Eu vou mostrar aqui a solução de SD, inclusive. Como eu pretendo aplicar, como estamos aplicando a solução nos clientes que estão com a gente. MM ainda não saiu. Mas tem um grande ponto em SD. Que não tem MM. Em SD, se eu não fizer nada, o que acontece? Eu acabo com a empresa. Dia 5 de janeiro eu não emito mais nota nenhuma. A empresa não vende. Primeiro mês ela consegue manter com o caixa que ela tem. No segundo mês ela não consegue mais manter. O caixa não tem mais caixa. E fim da vida na Terra. Eu brinco, né? Fim da vida na Terra, a empresa faliu. E é isso, porque eu não apliquei as notas de reforma. Sendo bem sincero, se eu realmente ignorar totalmente os avisos que todos me deram, é isso que vai acontecer. Eu não tenho mais nota de reforma para aplicar. Não apliquei nenhuma, não fiz nada, não emito mais nota, a empresa não vende mais, acabou, tá bom? A longo prazo é isso, pelo menos, né? Ela queima todo o caixa e daí ela vai à falência. Ótimo. E em MM? Nós estamos, mais uma vez, dia 3 de setembro. Não saiu nenhuma obrigação acessória ainda da reforma. Ou seja, meu EFD fiscal, ele não precisa das tags de reforma. Então, o que a gente está percebendo? É que se eu não fizer nada em MM, digamos que, né? Vamos lá. Eu atualizei para DRC Outbound, mandei as novas tags e continuo a faturar. Outbound. E no Inbound? Inbound eu não fiz nada. Eu continuei com o meu GRC Inbound, garantido pela SAP que eu vou continuar recebendo os XMLs. Eu não tratei, não atualizei meus IVAs, ou melhor, atualizei meus IVAs e coloquei IBS e CBS na mão ali com a determinação de CST e Class Trib. Beleza. Qual que é o impacto negativo? Nenhum. Qual seria o impacto negativo? Nenhum. Nenhum. Por enquanto eu continuo o meu inbound lá, show. Até escritura, eu só não tenho automação pra isso, né? Minha automação não vai ver IBS e CBS no meu IVA. Mas, cara, beleza. Continuo. Então, se alguém te perguntar por que MM demora tanto mais que SD, é por isso. SD está no fogo e MM está numa lagoa bem rasinha, por enquanto. Tá bom? É por isso. Ah, mas e na devolução? Na devolução de compra? Se eu tiver as tags, né? Esse é o ponto. Tenho que aplicar a nota mesmo assim. Mas o GRC Inbound, ele não é tão crítico quanto o Outbound nesse caso. E é por isso que a solução da SAP está saindo primeiro para SD. Não porque é o módulo mais gostoso, por mais que seja. Entende? Tô brincando. Não porque é o módulo mais legal, mas é porque a solução ela precisa do SD primeiro, pelo menos. MM, enquanto não tiver alguma coisa que exija, não tem problema nenhum. Não tem punição por eu não ter, digamos, escriturado corretamente, eu não pago de nenhuma forma, então hoje ainda não tenho punição. Uma outra coisa que falta, na minha opinião, são melhorias no módulo de SD. Tem algumas coisas que a gente vai falar aqui, que a gente já conversou com a SAP, já tem alguns insights internos, já tem coisas aqui, até pessoal da SAP, eu estou me baseando totalmente no que está no Workzone, tá bom? Mais uma vez, não estou divulgando informação privilegiada aqui, só para vocês saberem. Mais uma vez, antes da gente entrar no meu entendimento de melhor solução em SD, respeitamos muito o pessoal da SAP, a maioria já tivemos contato presencial, seja online, e gostamos muito do pessoal, não temos nenhum problema com eles, e inclusive recado para a SAP, para vocês da SAP, obrigado pelas soluções e uma boa sorte nesse final do ano, que eu sei que vocês vão precisar, porque o bicho vai pegar. E precisando de qualquer coisa de mim, pessoalmente, João Seco, SD, ou da Move, contem com a gente no que precisarem, tá bom? Bora. Como estamos entendendo a solução em SD? A primeira coisa eu já vou mostrar para vocês, tá? Tax Situation. Então eu tenho uma entidade no SAP, vou até começar meu SAP de novo aqui, que tá uma bagunça. Temos uma entidade no SAP que chama Tax Situation. Ela existe na vida real? Não existe Tax Situation. A SAP ela criou um código que determina o CST, Código de Situação Tributária, e a classificação tributária daquele cara. Então ela criou uma view, eu vou mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Foi o que deu certo? Sim, está dando certo. Uma view que você pode cadastrar todos os códigos de classificação tributária aqui. Só para te mostrar uma para vocês. Eu tenho o código, isso aqui não existe mais uma vez, o código de descrição do Tax Situation. Aqui eu defino CST e Class Trib, esse é o normal, não tem redução nenhuma e não tem texto legal. Esse é o mais normal, 00A.
Aqui, pessoal, eu que fiz carga, tá? Se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, eu vou deixar um link aqui na descrição. Eu disponibilizo para vocês o Excel que eu fiz para montar isso aqui, tá bom? Eu peguei todas as CSTs que eram passíveis de nota psicoeletrônica e de CTE ou de CTE e montei a minha carguinha. Mais uma vez, não confiem em mim, validem 100% com o fiscal, mas só para eu ter um inicial aqui para mostrar para vocês. Aqui eu já cadastrei todos, só para vocês darem uma olhada na minha lógica, né? Sempre aqui no começo é CST, então CST 00, 00A, B, C e D, depois 20, porque é 200 o CST, e depois 41, que é 410, 55, 62, 80, para eu ter todos os CSTs cadastrados aqui. Mais uma vez, essa informação não é confidencial, todas as empresas vão ter que fazer isso praticamente. Estou compartilhando aqui só a tabelinha com vocês, tá bom? Para quem é aluno da Move, pode exportar request, fica à vontade, tá no meu nome, usuário SECCO, famoso seco, tá bom? Fique à vontade. Aqui depois, deixa eu só voltar rapidinho aqui. Show. Vou ter que confiar aqui que tá dando tudo certo. Aqui depois, eu tô só cadastrando, dando carga aqui numa view. A view, o nome dela aqui pra vocês, J_Ubetax, CityNV, tá bom? É a view na SM30. Depois, em SD, a solução, ela é toda baseada na dica. Então, eu vou entrar aqui na dica. E aqui eu vejo que sempre é insuficiente, mas é importante sempre mostrar o RTAN. Eu estou cadastrando 00A para o meu IBS-CBS. Mais uma vez, quando a gente vê a tabela inteira de IBS-CBS Tax Situation, a gente percebe que a maior parte ela é muito parecida com o CFAP. Então, exportação, venda para Zona Franca. Então, dá para fazer um paralelo rápido a CFAP. Aqui, pessoal, a gente até acabou discutindo com a SAP. Deixa eu voltar rapidão a minha tela. A gente acabou discutindo com a SAP porque a gente gostaria que tivesse a possibilidade de usar CFAP. Isso ainda não saiu, mas eu entendi que está sendo estudado. Por quê? Porque hoje a BAD, onde ela está, ela tem a dica, depois uma BADzinha de determinação e depois a determinação de CFAP. Hoje, para o cliente desesperado, que só está 4 meses de entregar, fazer um paralelo rápido com o CFAP talvez seria o ideal. Então, o que a gente pediu para a SAP? Eu digo na figura de João Seco, consultor SD. Eu pedi para, em vez de passar logo depois da dica, ela passar dica, determinação de CFAP e depois passar essa BAD, tá bom? Justamente para a gente ter a oportunidade de poder, os clientes desesperados, usar CFAP. Hoje, estudando a solução, eu entendo que seria mais interessante que a gente tivesse uma determinação dinâmica utilizando o tipo do cliente, o NCM, tipo do cliente, NCM, cenário. Depois, brincar com essas variáveis formando 4 tabelas. A gente entende que essa talvez seja a melhor solução. Eu não vou colocar isso como receita de bolo, mas atenderia a maior parte dos clientes, tá bom? Só para vocês terem essa ideia. Então, aqui eu tenho a dica, que define via SD. Depois disso, eu tenho a minha BADzinha. BAD, J1B, Tax, CTN. Aqui eu já tenho um código maravilhoso só para mostrar para vocês. Eu estou falando da solução, mas aqui nesse ambiente ela não está implementada, tá? Aqui eu só fiz uma paradinha que eu gosto de ficar vendo como ela tá. Então, if style name, igual a seco, eu troco para tax situation 00B. Aqui eu só estou dando um exemplo. Aqui dá para colocar a lógica que vocês quiserem. Mais uma vez a gente entende que tipo do cliente. Eu estava usando NCMS Taxpayer para isso. NCM e cenários são as mais interessantes, tá bom? Sempre vai ser esse o balizador ali da gente conseguir colocar o melhor case para nós. O melhor case para os nossos clientes. Mais uma vez, uma coisa que eu comentei no Workzone também, quem quiser ver, eu comento no Workzone também, é que um cenário ideal seria que a própria SAP fizesse uma determinação parecida com a determinação de CFAP para CST e Class Trib. Isso talvez não possa ser entregue ainda esse ano, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Uma outra coisa que a gente está falando é, depois de definir esse tax situation, então vamos criar uma ordem de venda. Aqui, pessoal, me desculpem por usar o guia, que realmente é mais prático aqui para mostrar tudo de uma vez. Você não tem que ficar Fiori, SE38, Fiori BAD. Só para vocês rápido. Aqui ele passou na minha paradinha, determinou 00B. Tá bom? Aqui eu poderia escolher, mas uma vez está funcionando bonitinho. Vou mudar para 00A. E o interessante aqui nas condições seria o quê?
Elas estão lá para baixo, seguindo as recomendações da nota. Passei. Aqui, seguindo as determinações da nota, pegando o preço líquido conforme nota, inclusive, só para vocês darem uma olhada nisso. Pessoal, mais uma vez, alunos e não alunos, se quiserem conversar comigo sobre isso, estou à disposição, tá? Eu quero ajudar o maior número de pessoas, porque a gente está em vias de quebrar o Brasil, praticamente, na minha opinião, tá? Isso se não adiarem. Mas eu já tô vendo desespero no olhar dos meus clientes, tá? Desespero no olhar aqui. Tá como estatístico, então não vai contabilizar, e aqui tá como base valor líquido via código. Se a sua base não tá pegando o valor líquido correto, você SD, coloca mais para baixo. Muito provavelmente tem alguma coisa ali depois da 755 que tá mudando o seu valor líquido, tá bom? Coloca mais para baixo que vai dar certo. Então, voltando aqui. Então, aqui eu tenho a definição de tax situation, que eu vou passar o Excel para vocês. Mais uma vez, não confiem no meu Excel, validem com fiscal. Eu não sou fiscal, eu fiz uma carga aqui só para ajudar a BAD para determinar o tax situation. E depois, isso aqui, depois o CBS aqui, o ideal seria vocês fazerem uma solução tão legal para a determinação do tax situation, talvez seja essa que eu falei, talvez não, que vocês usem o campo tax situation aqui para determinar a alíquota, tá bom? Então, duas alternativas para vocês. Eu posso usar o campo para determinar a alíquota. Isso. Posso usar o campo para determinar a alíquota. Então, o próprio campo tax situation para determinar a alíquota. Então, o que eu paro? Eu paro de cadastrar um monte de... montar a chave e eu uso só o tax situation. Para quê? Para eu conseguir fazer um paralelo claro de tax situation direto. Uma outra coisa que dá para fazer, que eu já estou fazendo em alguns clientes, é o seguinte. Eu coloco o tax situation na determinação da condição, na sequência de acesso, e depois eu faço uma fórmula dentro da pricing para pegar o tax situation e usar, digamos, era 0.9 alíquota padrão, eu pego 60% de 0.9, 100% de 0.9 e reduzo, digamos assim. Então daí é para fazer uma solução casada, tá bom? Tudo atrelado. Daí você vai me falar, mas Seco, o tax situation não é um campo disponível na pricing. Hoje, 3/9, você pode fazer um desenvolvimento para isso, é um desenvolvimento tranquilo. Procura por CompAZ, que você vai achar na internet os indianos fazendo em 1995. Ou, mais uma vez, informação direta do Workzone, ok? Você pode também esperar pela SAP. A SAP está colocando isso no roadmap. Eu vi um comentário hoje no Workzone sobre isso. A gente já tinha essa informação um pouco tempo atrás, mas eu não podia soltar para vocês. Mas muito provavelmente o campo tax situation vai ficar disponível na pricing, tá bom? Ou seja, na tabela comp, ou seja, dá para colocar numa tabela de condição e depois uma sequência de acesso. Então, usem essa informação com vocês. Muito provavelmente vai ser no final de setembro, essa pelo menos é a minha previsão, não tenho o contato da SAP, isso aí não foi confirmado por ninguém, sou eu que estou falando. Se você consegue esperar, show de bola. Se você não consegue esperar, não tem problema, faça Z, sem problema nenhum. Depois, quando sair o Standard, troca a tabela de condições e usa o Standard, não tem problema nenhum, fique à vontade. Mais uma vez, eu falo muito de Clean Core, né? Às vezes você já tem 35 campos lá na CompAZ, porque mais um não vai fazer essa diferença toda, então não tem problema nenhum, tá bom? Faça o que te divertir mais. E aqui, pessoal, quando eu falo de tag, até voltando para cá, eu tô falando então que eu tô preenchendo as tags 0.9, 0.1, as alíquotas, tá indo para STX. Depois eu tô falando do próprio tax situation, deixa eu ver se eu ainda estou com ele aberto, eu vou entrar aqui. Definir o tax situation correto, não é esse, é esse aqui. E eu tô definindo para vocês não, eu quero um que tenha redução. 200, serviço de saúde humana. Aqui 200, tal, eu tô colocando CST e Class Trib. As reduções, mais uma vez a alíquota eu tenho que reduzir ali na mão, vamos entender isso de novo. E eu tô colocando já o texto de lei, tá bom? Lindo demais. Só que algumas tags, principalmente alguns CSTs e Class Tribs que tem redução ou que tem isenção total, tem 100% de redução, eu preciso colocar tags a mais. Então vamos dar uma olhada nisso. Se eu tenho alguma tag a mais que é necessária nesse caso, por exemplo, a tag IBS CBS regular. Vamos voltar para BAD aqui. Opa, esse 38 de BAD eu tô ruim, hein? Caramba, saudades de ser ABAP.
Aqui eu vou entrar na DD Data, que é o que eu gosto mais. Eu acho que ela não está implementada, eu vou exibir ela rapidamente. A DD Data, parâmetro. Nossa, bicho, pra quem tá vendo e não sabe fazer isso, eu lasquei, né? Me desculpe. Devagarinho. S18. Eu vou entrar na BAD, ADD Data, J_1BNF, underline ADD, underline Data. Exibir. Depois eu vou em interface. Depois eu vou no método ADD Data. Depois eu vou em parâmetro. Depois eu vou em... Aqui eu vou mostrar na ET item, só para vocês terem uma ideia. Eu vou aqui na tipo referência dela. Entrando aqui eu entro em categoria da linha. E beleza. Aqui eu vou dar um pgdown total aqui para ver as últimas. Todas essas últimas são preenchidas via Z. Então C class trib irregular. Ou seja, tem um C class trib da minha operação. E o governo ele quer saber qual seria se não tivesse essa isenção. Se não tivesse essa alteração. Eu tenho o IBSMUN, a VDIF de IBSMUN, PDIF de IBSMUN, e assim vai quando eu tenho divergência ou diferimento dos outros impostos novos, tá bom? Aqui eu tenho uma série de tags adicionais que eu preciso preencher em determinados casos. Aqui quando eu tô... Deixa eu voltar de novo para... Isso, eu quero voltar para minha view. Aqui, galera, quando eu tô aqui, principalmente nessa aqui que é 000, ela não tem quase nada. Se eu tiver um cenário que usa esse tax situation 00A que eu criei, tá? Esse código para você pode ser outra coisa, ele vai dar super certo, vai embora, vai aprovar a nota. Quando eu tô falando de cenários que não são exatamente esse, ou seja, nota de débito, nota de crédito, desculpe, as suas vendas para Zona Franca, as suas exportações, as suas transferências, muito provavelmente vai ter que emitir outras tags, tá bom? E daí você vai começar a ter alguns problemas. Claro, leia o manual da Cefaz, que eu tô falando por cima porque é uma live sobre SAP. Leia o manual da Cefaz. E aqui, pessoal, a dica suprema é, muito provavelmente você vai ter que preencher Z. E aqui eu quero voltar aqui para minha tela, rapidinho, para o poder da colaboração. Galera, nós estamos no estágio que não temos mais tempo. Você trabalha muito provavelmente numa consultoria. Aqui o nosso público acho que é 70% de consultoria, talvez um pouco mais. Você vai fazer isso para o primeiro cliente. Você vai fazer isso para o segundo cliente. Compartilhem o máximo de informação entre vocês. Falem uns com os outros. Falem, olha, como é que você fez essa tag? Como é que você fez aquela outra tag? Pô, aqui eu fiz uma solução assim, porque a gente vai ter muito provavelmente para entrar em janeiro a reutilizar a informação o máximo, tá bom? Então eu queria provocar vocês nisso. Tem amigos, faça amigos, entre em grupos, converse com as pessoas, entre no grupo da Move, a gente vai também começar a compartilhar as coisas, porque se a gente manter essa data de 1º de janeiro com 50% dos clientes que não fizeram nada ainda, não dá tempo mais, tá bom? Sendo bem sincero, não dá tempo mais. A gente vai ter que fazer algo como comunidade, eu tô até com a roupa da comunidade hoje, coincidentemente, mas como comunidade a gente vai ter que fazer algo que a gente consiga se ajudar. Então, começar a compartilhar informação, começarei a compartilhar agora essa tabelinha, como eu cadastrei os CSTs e Class Tribs. Eu vou deixar ela aberta no Google, vou deixar um backup, mas ela aberta no Google. Se vocês quiserem complementar ela de alguma forma, fiquem à vontade, porque o importante aqui é que a gente comece a se ajudar, não olhar mais só para nossa consultoria, ou dentro da consultoria mesmo, se você não quer compartilhar e você da consultoria rival, sei lá, alguma coisa assim, dentro da sua consultoria mesmo, junte os SD, junte os MMs, porque a gente está cada vez mais num cenário crítico, tá bom? Pessoal, era esse recado que eu queria passar hoje. Não é não. Ó, calma aí que faltou alguma coisinha. Uma outra coisa, eu fiz alguns testes sobre a atualização das OVs. Então, o teste que performou melhor foi adicionar o campo Tax Situation dentro da MES e deixar somente cadastrar as condições de IBS-CBS em 1º de janeiro, na hora de dar Go Live. Porque aí o que acontece? Eu coloco a data de 1º de janeiro. Em 1º de janeiro, melhorzinho de 2026, eu coloco a data o máximo para trás que eu conseguir, a partir de IBS e CBS 1900. Porque da próxima vez que eu colocar uma ordem de venda qualquer, quando eu atualizar ela de Tax Situation, ela vai pegar as novas tags automaticamente. Esse foi o teste que mais performou, na minha opinião, sem ter que dar repricing, tá? Eu não gosto de apertar B, apertar C, apertar D. Eu não gosto. Então, só mudando uma coisinha aí, colocando as tags, ele já carregou. Uma outra coisa, testem devolução, porque isso daí dá certo muito bem se meu controle de cópia estiver bem configurado em devolução, que foi os casos que eu peguei.
Se você tá com medo disso aí, testa bem, porque talvez para evolução não seja tão fácil quanto eu tô falando, tá bom? Pessoal, queria agradecer a todos que compareceram nessa quarta funcional. Muito provavelmente hoje estou no chat, então mande um abraço para mim aqui no chat que fica à direita, à esquerda. Fica aqui, ó, o chat. E até a próxima quarta funcional. Para quem estiver em Goiânia, estarei por aí. Goiânia não, em Alexandria, na verdade. Em Goiânia estarei por aí muito provavelmente no domingo. Qualquer coisa me dá um toque. Um abraço e até a próxima. Uma ótima noite, uma ótima quarta-feira para você. Deus abençoe.